Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de várias famílias que vão ser paradas por um policial muito suspeito por diversos motivos e levado para uma cidadezinha bem suspeita. E a gente vai descobrir que ser preso não é o único problema, nem o único perigo que essas pessoas vão passar. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. Aqui eu faço uma leitura em ordem cronológica do Stephen King, então todos os livros desse livro para trás já tem resenha aqui no canal, então se você tiver vontade aí de ver alguma delas, por favor, é só procurar. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Desespero, do maravilhoso Stephen King, que foi publicado originalmente em 1996 com o título original de Desperation. No pontapé, então, inicial da história de Desespero, a gente vai acompanhar aqui um policial que ele é bem suspeito. E ele vai abordar ali não só uma pessoa, mas várias pessoas. A gente vai acompanhar, então, esses diversos casos em que as pessoas estão ali viajando por uma estrada bem meio que deserta ali no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E do nada esse policial começa, né, a seguir as pessoas, fazem elas parar e por motivos diferentes ele acaba então fazendo essas pessoas serem basicamente presas ou serem encaminhadas ali à cidadezinha mais próxima, que é uma cidadezinha muito peculiar também, que se chama Desespero, que dá o nome ao título aqui, dá título, né, ao livro. E a gente vai ver então que esse policial, ele não parece estar nada bem e tem algo muito suspeito acontecendo, não só com ele, mas com essa cidadezinha como um todo. E as pessoas vão descobrir aqui de um jeito nada agradável. Esse acho que é um dos livros que configura aí os livros mais lado B do King. Não é um livro que eu tenha escutado muito falar sobre ele antes. Eu acho que mais os leitores de King mais assim, fissurados como eu, acho que daí faz mais sentido ter já lido esse livro, mas digamos assim, pelos mais populares, de galera que não é tão apegada ao autor, mas lê livros dele. Acho que esse é um livro que geralmente não enquadra aí, não chega muito ao público em geral, o que é uma pena, porque já para adiantar, eu gostei muito desse livro. Entendo que talvez funcione para algumas pessoas e não funcione para outras, mas eu gostei muito, achei muito legal todo o desenrolar dele, também uma pegada aqui, né, dessa temática em si que ele vai trazer, que eu vou entrar mais em detalhes pra frente. E é uma pena porque esse livro aqui tem notas muito, que eu considero boas, assim, principalmente para esse nicho de livros, né? Esse livro tem uma nota 4.1 no Scooby e 3.86, se eu não me engano, no Goodreads. Então, assim, no geral, as pessoas que leram o livro gostaram. Ele é um dos livros do King que fica ali meio que na meiuca entre os pequenos e os grandes, né? Ele vai ter aqui em torno de 580 páginas. E era um livro que eu não tinha lá muitas expectativas. Como eu falei, eu não tinha ouvido falar muito, assim, se falado, citado no meio de alguma lista, alguma coisa assim, bem, né, só de passagem. Então eu não esperava muito, eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar. A sinopse também, ela é meio vaga e realmente não abrange tudo que o livro vai trazer. Então acho que fica um pouco difícil de saber para onde você vai. Mas ele foi um livro que logo no começo ele já me envolveu muito, ele já me trouxe muito... assim, eu fiquei envolvida na escrita, fiquei envolvida na narrativa. Então eu acho que para todo mundo, assim, que vai ser um pouco empático com a situação que os personagens estão passando, né? Acho que vai ser uma leitura, assim, bem envolvente. E esse pontapé inicial que eu mencionei aqui no começo do vídeo, na sinopse, eu acho que é uma situação que, se você tiver um pouco de empatia, não tem como você não comprar. Acho que todo mundo consegue se colocar numa situação em que você tá fazendo uma viagem, seja ela, né, Estados Unidos ou aqui, que você tá no interior, num lugar que provavelmente você não conhece tanto assim, ou enfim, que seja muito deserto, e esse tipo de situação acontece, né, você é parado por um policial e por algum motivo ele arranja um motivo pra te, né, multar, te prender, enfim, né, exercer a figura de autoridade sobre você. Acho que acho que qualquer um consegue se colocar nessa situação e dá muita apreensão você ler e passar com os personagens que eles estão passando. Eu não vou nem entrar em detalhes assim,
ir mais pro lado de raça, cor, que aí que a coisa fica, né, mais pesada ainda mais falando dos Estados Unidos. Mas nesse sentido, assim, de você não ter muito pra quem recorrer, já que você tá meio isolado ali no meio do nada. Se aquele cara quiser fazer com você o que ele bem entender, ele tá armado, ele tem esse poder, é muito complicado. Então acho que essa ambientação no começo do livro já me deixou extremamente agoniada. Eu confesso que tive uma leve resistência no começo, justamente por passar por isso. Então a gente vai ter meio que em ordem, assim, digamos, cronológica, as abordagens que ele vai fazer pra prender os personagens que vão integrar a história. E cada vez que trocava de um para outro, não são muitas histórias, mas cada vez que trocava de um para outro, eu falei, ai, lá vamos nós tudo de novo. Então, complicado, até porque tem alguns personagens aqui crianças e é um pouco de acompanhar. Mas mesmo tendo essa resistênciazinha ali no começo, logo que passa essa parte que é uma parte mais introdutória de construção de personagens, que a gente vai entrar então no que realmente vai acontecer e já na Cidade de Desespero. Pra mim foi assim, uma leitura que eu não conseguia parar de ler. Eu queria muito saber o que ia acontecer com os personagens. E não só com isso, porque eu acho que tem vários personagens muito bons aqui que fazem você se conectar com eles e você se importar com eles. Eu acho que o mistério em volta do que está acontecendo em Desespero é muito legal, porque hoje em dia, tendo lido vários livros do King já em sequência, pra mim é quase que assim, digamos, quando não está muito na cara, é sempre um jogo muito legal descobrir o que está acontecendo. Se é uma pessoa maluca, se é problemas mentais, se é problemas sobrenaturais, se vai ser um sobrenatural espírito, sobrenatural extraterrestre, enfim, o King tem aí uma ampla, um número de possibilidades de histórias dele é muito grande, então acho sempre muito legal. E o jeito que ele instiga você a entender o que tá acontecendo é muito legal. E também eu achei, de certa forma, bastante criativo as escolhas que ele fez e pra onde ele foi com a história. Outro ponto bem interessante aqui que instiga você a entender justamente essa parte da parte do mal da história, né? É que esse policial, esse personagem em si, você já percebe logo no começo da história, os personagens, né, percebem no começo da história que ele não tá muito legal, como eu disse, e não só de cabeça mesmo, mas fisicamente ele tá com um aspecto super desgastado, meio que parece que tá, sabe, machucado, bem um aspecto de estar morrendo mesmo. E daí você fica pensando, o que tá acontecendo com esse homem, o que ele tá passando, será que é uma doença, será que ele tá, não sei. Então, esse é o grande rolê da história, entender o que tá acontecendo e saber, né, como os personagens vão contornar tudo isso pra conseguir se livrar daquela situação. Outra coisa também instigante da história é que logo que a gente chega em Desespero, isso não é um spoiler, porque já é ali o comecinho do desenrolar da história, a cidade também tá muito esquisita, ela tá meio deserta, assim, além de ser uma cidade extremamente pequenininha no meio do nada, a cidade tá meio deserta, quando eles vão chegando vão acontecendo coisas muito suspeitas relacionadas a outras pessoas, os animais, tem um rolê assim meio místico do que tá acontecendo, o que cria um clima muito interessante pra história, e a gente vai acompanhar diversos pontos de vista em momentos pontuais. Então a gente vai ter pontos de vista de personagens que estão ali, as pessoas sequestradas, a gente vai ter o ponto de vista do cara mesmo, né, que tá passando ali, o malucão, o policial, e a gente vai ter um ponto de vista que eu achei muito legal, que foi um toque a mais pra história, que um dos personagens que ele vai acabar indo parar em Desespero, ele, se eu não me engano, ele é um escritor, ele tá andando de moto ali enfim, passeando, né, viajando de moto, e ele tem um agente dele e mais uma moça que vai acabar entrando na história, que estão meio que seguindo ele, indo pro mesmo caminho. E eles vão ser, então, uma parte de fora da história que vai tentar ir resgatar esse cara. Eu achei muito legal. E daí não só as pessoas que estão presas naquele lugar, que já é uma coisa muito complicada e tudo que eles precisam fazer pra, enfim, né, os desenrolares da história. A gente tem esse casal, então, que vai chegar de fora, meio que sem saber o que tá acontecendo. Então, eu acho muito legal esse angústia que o livro cria, no sentido de os personagens que estão ali dentro já sabem o que está acontecendo, ou pelo menos sabem o perigo que eles estão correndo, e tem duas pessoas chegando de fora que não têm a mínima noção, também estão correndo eventualmente esse perigo. Então eu achei muito legal como ele vai narrando de diversos pontos de vista essa história, o que eu acho que dá bastante ritmo e deixa bem menos cansativo. A sequência de eventos da história também ela é muito bem construída, no sentido de quando eu olho para trás o que aconteceu
desde que eles chegaram na cidade, assim, digamos, um passo a passo. Ele não é uma coisa muito grande, não é uma coisa muito elaborada, mas o tempo passa, assim, muito correndo, porque realmente é muito eletrizante você acompanhar esses personagens, você tá preocupado com eles, eles vão pra lá, vão pra cá, vão pra cá, vão pra lá, e quem tá em perigo, quem não tá. É muito legal, achei muito da hora como ele construiu isso, e eu realmente, pelo menos foi a minha experiência, né, eu não senti o tempo passar lendo ele, o que é muito legal. Acho que eu já devo ter falado isso, sei lá, numas quase todas as resenhas do King, dos que eu gostei pelo menos. Eu acho que o grande ponto do King, pra mim como escritora, é a construção de personagens, porque independente do que acontece, às vezes se eles a sequência de fatos que tá acontecendo com os personagens não é tão legal, ou talvez você não compra tanto. Se o perigo que eles estão passando, o mal que eles estão sofrendo não é lá tão legal, beleza, passa. O final talvez não é o que você esperava, ou decepciona um pouco. Não importa exatamente, porque se você gosta dos personagens, você está acompanhando a jornada. É mais sobre a jornada do que sobre onde você vai chegar. E eu acho que o King, ele acerta quando ele acerta, porque ele não acerta sempre, mas quando ele acerta muito bem. E aqui, pra mim, acho que esse é o ponto-chave. Você gostar dos personagens, não ser coisas exatamente muito caricatas ali, de ou bonzinho, ou legal, ou maravilhoso, mas são personagens que você se importa e que, principalmente devido ao que eles passam logo no começo, essa, né, privação da liberdade, alguns momentos ali meio complicados e tristes que eles vão passar, você cria esse vínculo e daí é muito legal acompanhar, e como eu disse, você não vê mais o tanto, assim, o tempo passar. Então eu acho que a grande chave do King, e que funciona muito bem nesse livro, é a criação dos personagens. A resolução, então, do mistério, do mal que aflige todo esse povo é muito legal, eu gostei muito, eu achei muito criativo, sim, dos livros que eu li, não que seja o melhor de todos os livros do King, ou um dos melhores, talvez seja, mas não sei, não nesse sentido, mas depois de ter lido aí quase 40 livros dele, é difícil surpreender, né? E nesse livro aqui, ele me surpreendeu de forma muito positiva, achei, assim, que a ideia foi muito bem sacada, e como as coisas vão acontecendo com o personagem do mal, eu não posso entrar muito porque vai entregar, como o mal ele vai se transformando ao longo da história, é muito bem pensado e muito criativo, então ponto um pouquinho. Eu acho que aqui nesse livro ele não teve muito medo de tomar decisões com alguns personagens, algumas coisas que eu achei que não iria pra esse caminho, ou que tipo ia ser muito sessão da tarde, não foi tão sessão da tarde assim, então eu gostei, achei um livro um pouco mais arriscado, talvez, acho que ele tomou decisões mais fortes aqui, o que me deixa bem feliz, e foi uma surpresa muito grande, assim, de leitura dele, realmente uma leitura que eu tava com até meio uma vontade de fazer, não sabia o que esperar. Vou trazer na sequência a resenha aí de Os Justiceiros, que é o livro irmão desse daqui, né, que foi lançado junto. Sabia que tinha essa relação com outro livro, mas eu ficava, não sei, porque o segundo ainda é publicado pelo Richard Beckman, e nem sempre os Richard Beckmans me agradam. Mas enfim, essa foi uma leitura muito legal, que eu gostei bastante. Como eu falei, eu fico bem triste que não seja um livro tão conhecido e tão divulgado por aí, porque é uma história muito, muito 10, e eu acabei dando 5 estrelas. Um fato de curiosidade, então, é que uma personagem que aparece em Rosemary, ela vai voltar e vai aparecer nessa história. Não tem exatamente conexão nenhuma que você precisa saber da ideia de Rosemary, até acho que, porque pra contextualização do personagem é suficiente o que o King apresenta aqui, mas é muito legal porque é uma personagem que eu gostei muito em Rosemary, que não é, assim, uma das super protagonistas, mas é uma das personagens que se destacam, e aqui ela também tem seu papel muito legal e quase que, sei lá, você faz uma conexão, assim, muito da hora. E eu tinha na minha cabeça, tanto a personagem quando eu li em Rosemary quanto agora, eu tenho uma atriz muito na cabeça que me lembra ela, então pra mim foi quase assim um sabor a mais, tipo um carinho que eu tinha pela personagem, e que ela vai aparecer aqui de novo. Então esse ponto de ler o universo em ordem cronológica é bem da hora. E eu tenho outras conexões também, alguns termos e coisas que são citadas nesse livro que vai remeter a várias outras obras do King. Por exemplo, uma palavra que eles usam aqui, que é cantói, se eu não me engano, não sei se é assim que pronuncia, essa palavra já foi apresentada em um dos contos do, acho que é Os Homens dos Casacos Amarelos, do Corações em Atlântida. Vai ter aqui algumas menções a outros livros do King, como Misery, talvez acho que é o autor ou a própria livro do Misery, vai citar também os Tommyknockers, então tem tipo vários pequenos que você às vezes nem pega lendo, mas que é legal porque ele coloca ali pra fazer os fãs felizes.
Em 2006 foi lançada uma adaptação desse livro, então, em formato de filme para TV, se eu não me engano, e vai trazer aí no elenco o Tom Skerritt e o Ron Perlman, que são atores aí bem conhecidos, então, apesar de, acho que não ser uma produção tão grande, assim, mais lá do B, mas trazem atores aí super de peso. E eu vou trazer um vídeo aqui quando eu for assistir essa adaptação, que tem um monte de adaptação atrasada para assistir, quando eu for assistir, então eu vou trazer um vídeo especial só pra comentar sobre a adaptação. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Deixa aqui embaixo se vocês já leram, se tem vontade de ler. E, enfim, o que vocês quiserem deixar de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.